Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o aparecimento do estresse no período dessa quarentena que nós estamos vivendo. Nós tivemos a nossa rotina alterada de forma muito brusca, né? E de repente nós tivemos que nos adaptar a fazer atividades que não estávamos acostumados, de maneira que não estávamos acostumados, e principalmente fomos privados do nosso contato social, né? E sabemos o quanto os relacionamentos são importantes para o nosso desenvolvimento. E aí, diante disso, a gente começa a pensar também nas crianças, né? Que da mesma forma como o estresse aparece para os adultos, isso também acontece com as crianças. Só que nós temos mais experiência, alguns têm um pouco mais de recursos do que os outros, e ainda assim estamos passando por um período muito complicado emocionalmente falando, né? Então, quando a gente tem esse olhar voltado para as crianças, a gente já se preocupa um pouco mais, porque elas não têm os mesmos recursos e não têm a mesma regulagem emocional que espera-se que um adulto tenha, né? Então, para elas também está sendo muito difícil esse período. Bom, quais os principais sintomas de um estresse, um possível estresse, né, durante essa quarentena? Podemos avaliar alterações de sono, né? Criança ou adulto com dificuldade para dormir ou com muito sono. Alteração na fome, então, ou comendo muito, ou deixando de comer, ou comendo em menor quantidade. Perda de interesse, muitas vezes por brincadeiras que as crianças adoravam fazer, agora elas já não veem mais graças, e a mesma coisa para os adultos, né? Perda de interesse por coisas que eram prazerosas e agora não estão fazendo mais tanto sentido. Bom, e a partir disso, o que nós podemos pensar, né? Muito se tem falado na internet, acho que é até fácil de vocês encontrarem dicas de como manter a rotina, né? O quanto é importante manter a rotina. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque considero ser um tema que está sendo muito divulgado, enfim, tem muito material sobre isso. Mas repito e reforço, é importante manter a rotina, sim, principalmente para as crianças. O que eu queria levantar aqui é uma questão exatamente sobre a rotina, mas não como fazer isso, né? É só uma observação, assim, que eu acho que vale a pena a gente desenvolver o nosso pensamento sobre isso. Por exemplo, se a criança levanta de manhã para ir para a escola, ela já está acostumada com o relógio biológico de levantar aquele horário e fazer as coisas da escola naquele horário. Então, deixar as coisas para fazer depois do almoço, por exemplo, seria talvez um erro. Porque a criança, depois do almoço, ela já está acostumada ou a descansar um pouco ou fazer outras coisas e não estar naquele período, por exemplo, depois da tarde, o relógio biológico dela já estaria predisposto a fazer outras coisas, não as coisas da escola, as coisas pedagógicas, né? Ah, mas a minha escola não está mandando nada. Legal, é um momento legal de você inserir alguma outra atividade para a criança, leitura de livro, até mesmo escutar algumas músicas, enfim, algo mais voltado ao pedagógico mesmo, né? Não deixar um período tão solto e tão livre enquanto as escolas não entram em férias, né? Mas uma outra coisa que eu considero muito importante, e foi essa a motivação do vídeo, foi a questão também de deixar um tempo a criança sem fazer nada. Mas como assim, Miriam? Por dois motivos, tá? O primeiro é porque os pais se cobram, né, que devem manter a criança ocupada o tempo inteiro. Então, eu preciso bolar atividades, preciso ser uma mãe criativa, preciso ser um pai brincalhão, preciso, né? E por segundo, porque a criança precisa do tempo sem fazer nada, precisa desse tempo, desse ócio, para ela se tornar uma pessoa mais criativa. É nesse momento que a criança vai desenvolver as suas habilidades de criatividade, né? Então, isso é importante sim, tá? É importante ter uma hora do dia para deixar a criança sem fazer nada. Ou seja, ela vai escolher o que ela vai fazer, né? Ela não vai ter direcionamento pedagógico, ela não vai ter um direcionamento de vocês. E é bom, inclusive, que ela esteja sozinha, né? Para que ela consiga gerar a criatividade e não queira brincar do que os outros estão propondo e ela aceite. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal a gente pensar, além de pensar na rotina e todos os detalhes que provavelmente vocês já viram na internet, também pensar qual a hora do dia que vou deixar a criança sozinha. Sozinha, sim, claro, estou falando sozinha. Longe de perigos vitais, em um lugar onde você esteja vendo o que ela está fazendo, dependendo da idade, né? Podemos considerar crianças pequenas, por exemplo,
Claro, tem que deixar sob supervisão, não estou dizendo deixar a criança e sair de perto, não é isso, mas no intuito dela desenvolver e dela criar as próprias brincadeiras, dela criar o que ela quer fazer, tá? E fazendo isso, a gente diminui um pouco a culpa dessa mãe, né, de ficar sempre procurando algo para entreter essa criança. Principalmente os filhos únicos, a mãe sente muito essa pressão, né, de ter que ocupar a criança o tempo todo. Por quê? Porque na maioria das vezes as nossas crenças dizem que nós temos que ser produtivos o tempo todo e nós temos que estar ocupados o tempo todo. Porque o fazer nada para nós é uma crença que é muito forte, que o fazer nada é alguém que não produz, né? E aí cada um interpreta de um jeito. Mas era isso o recado que eu queria deixar para vocês. Deixem livre uma hora do dia para a criança brincar sozinha, tá? Sem direcionamento. Claro, também é importante um outro momento com os pais, né? Um momento de trocas, onde vão brincar junto, de preferência desligando os eletrônicos. Mas considerando também importante esse momento da criança sozinho para ela ser criativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e curtam. Um beijo!